Sejam muito bem-vindos ao RoiaCast, um RoiaCast mega especial, o podcast dos Roias. E olha só, aqui nesse podcast a gente traz assuntos relacionados ao motocross, ao off-road, e quem vos fala aqui, Cláudio Tonon, que em alguns episódios entrevistarei nada mais, nada menos do que o personal do off-road, o grande Israel. Mas hoje é um RoiaCast, é uma tocada muito especial. Mas é claro que eu só estou aqui para fazer essa abertura e com vocês o grande Israel Lopes, profissional de educação física especializado em treinar quem pratica motocross. Israel, conta o que vai rolar para a galera e, claro, dá aquele salve para todo mundo hoje, bro. Salve, salve, galera ligado em mais uma tocada do RoiaCast, o podcast oficial do Roia. Galera, hoje eu entrevisto nada mais, nada menos do que a voz mais eletrizante do meio off-road. Galera, só de ouvir a voz desse cara, eu fico arrepiado. Dá um salve pra galera aí, meu querido Christian Mascari. Boa noite Israel, boa noite Cláudio, todo mundo que está ligado com a gente aí no RoiaCast. Grande prazer estar falando com vocês, pode ter certeza que a gente tem muita história legal. Muito obrigado, Christian. Eu que agradeço a sua participação, aceitado o convite aceitar o convite, né, de participar dessa tocada aí do RoiaCast. E, Christian, peço para você se apresentar para a galera aí, contar um pouquinho da sua história, né, e como que você iniciou aí com a sua carreira de locução no mundo off-road. Cara, então, o prazer é todo meu, poder estar participando com vocês. Fico muito feliz de ter sido lembrado, né, e recebi esse convite aí, não tinha como negar de forma alguma. Então, eu tenho 48 anos de idade, sou casado, tenho 2 filhos. Iniciei na locução esportiva no ano de 2003, comecei narrando futebol e logo depois eu tive o primeiro contato com o motocross, que foi exatamente na cidade a qual eu resido hoje. Eu sou natural da cidade de Oliveira, mas moro em Carmo da Mata já desde 2004. E aqui foi quando eu tive o primeiro contato com o motocross, né? Exatamente no ano de 2003, uma corrida que teve aqui. Eu trabalhava numa rádio FM aqui na cidade, e foi aquela história assim, o cara da rádio faz tudo, chama o cara da rádio, e aí o cara da rádio aceitou esse desafio de narrar pela primeira vez o motocross. E, cara, me apaixonei pelo esporte, me apaixonei pela locução, e de lá para cá eu fui dedicando, até poder chegar em 2011, exatamente em 28 e 29 de outubro de 2011, na cidade de Nova Alvorada do Sul, Mato Grosso do Sul, eu tive a primeira oportunidade de narrar o Campeonato Brasileiro de Motocross, graças aí à confiança do atual presidente da Confederação Brasileira de Motociclismo, Firmo Henrique Alves, o qual sou eternamente grato. E foi ele que, além de ter me dado essa oportunidade de narrar pela primeira vez o Campeonato Brasileiro de Motocross, confiou em mim até a atualidade, né? Faço parte ainda da locução do Campeonato Brasileiro de Motocross. Nos últimos 2 anos, não narrando mais para o evento, a locução somente para a transmissão nos 2 últimos anos, mas ainda como locutor oficial do Campeonato Brasileiro de Motocross. E esse ano, com algumas novidades também, né? Que a gente vai contar ao longo aí da nossa live, mas algumas novidades também. E foi assim, cara, que eu surgi pro motocross, e já são 20 anos de locução de motocross e 12 anos à frente do Campeonato Brasileiro de Motocross. Muito legal, Christian, muito legal. Você era radialista, então, antes de começar com a locução de eventos? Exatamente, eu tinha um programa musical aqui na cidade de Carmo da Mata. Na verdade, eu comecei no rádio em 1992 ou 93. Aí depois eu fui para o Exército, fiquei 2 anos no Exército, em São João del Rei. Retornei, e aí eu retornei para o rádio em 97. E de 97 até 2008, mais ou menos, eu sempre tive programa musical em rádio FM,
conciliava com a narração de futebol, passei por várias rádios do interior de Minas e também rádios de capital, cheguei a narrar pela Rádio Globo, uma final do Campeonato Mineiro e tal. Então, assim, eu iniciei mesmo na área de comunicação com programa musical em rádio, era um programa bem dona de casa mesmo, aquele programa da manhã, com vários entretenimentos, e aí que surgiu realmente a minha vida na comunicação. Eu já bem desde antes, quando eu ia muito para jogos, assistir jogos no Mineirão, eu já brincava dentro do ônibus, quando a gente ia com toda a torcida, eu brincava de narrar alguns gols, né? Eu sou cruzeirense, e aí eu brincava de narrar alguns gols já dentro do ônibus. E numa dessas brincadeiras, um dia voltando do Mineirão, um narrador esportivo, inclusive ele aquela voz que aparece no clipe do Scan, que é uma partida de futebol, comecinho do clipe tem uma narração esportiva, é exatamente desse narrador, que é da minha cidade, que é o Carlos Gomes, tem apelido de menininho, e ele voltou um dia no ônibus com a gente, e eu brincando de narrar, eu não sabia quem era ele, e eu brincando de narrar, ele olhou e falou, cara, você é um puta do narrador. E foi ele quem me levou depois para fazer minha primeira narração esportiva de futebol, que foi para uma rádio em Divinópolis e tal. Mas eu já, bem desde antes, bem já molequinho, eu já ia para os jogos, brincando de narrar, sempre fui muito comunicativo. E depois, quem diria que virou profissão, né? O seu talento foi esse, né? Exatamente. E aí você falou que você iniciou, né? Você já gostava de futebol, pelo visto, né? Aí você iniciou no futebol. E aí, depois que você começou no motocross, você largou mão do futebol ou ainda continuou conciliando? Não, faço até hoje. Ah, faz até hoje? Faço até hoje. Sempre que eu tenho uma folga, que é raro ter uma folga do motocross, e agora o calendário vai ficar mais apertado ainda, que eu vou falar daqui a pouco de duas novidades, mas sempre que eu tenho uma folgazinha, um final de semana com folga, eu divido com futebol, que é outra paixão que eu tenho de narrar futebol, é muito legal, e até hoje também eu continuo narrando futebol. Nossa, cara, que coisa bacana. Eu não sabia dessa sua outra atuação, né, pro lado futebolístico, né? Eu vejo você está muito presente no meio off-road. Eu achei que hoje essa era a sua principal fonte de renda, né? Não, eu divido ainda com o futebol. Com futebol. Mas a profissão de locução é a sua principal fonte de renda hoje. Hoje é a única. A única. Hoje eu só vivo só de locução esportiva, até porque eu não consigo fazer outra coisa. É igual eu falei, eu cheguei ontem à noite de viagem, eu estava em Porto Alegre, cheguei ontem por volta de 9h30, 10 horas da noite em casa, e essa madrugada eu já estou saindo de viagem de novo para Campo Grande. Então, assim, qualquer outra atividade que eu tiver fora disso, eu não consigo mais conciliar. E que bom, porque 2020 foi para mim um ano muito, muito difícil, cara, porque eu fiz 6 eventos no ano em 2020. Então, assim, eu senti muito financeiramente falando, mas principalmente emocional. Eu já não consigo mais me ver fora dos eventos esportivos, né? Eu estou fazendo faculdade, estou fazendo mais uma, eu já tenho uma graduação em jornalismo e agora estou fazendo fisioterapia. Cara, que legal. Já pensando no futuro, né, cara? Pô, não sei até quando é que eu vou aguentar permanecer na locução esportiva e tal, mas eu confesso que eu não consigo me imaginar fora disso. Nossa, que legal. Você já me contou, né? Conta para a galera aí agora a novidade na carreira do Christian Mascari, que além agora de narrar eventos de futebol, eventos de motocross, né? Da Federação Brasileira de Motocross, você vai estar também narrando agora outro evento esportivo. Conta para a galera aí essa novidade. Acredito que você vai estar falando pela primeira vez disso aqui no RoiaCast. Na verdade, eu estou falando a primeira vez isso de forma geral. E eu fiz agora, no último final de semana, em Porto Alegre, a locução do Campeonato Brasileiro de Drift, né, que é o Ultimate Drift,
que é, cara, surreal o negócio. E aí eu fui para fazer essa locução. Pela primeira vez eu narrei uma etapa de drift. Eu nunca tinha tido nenhum contato com drift. Foi muito semelhante ao que aconteceu comigo no motocross. Eu não tinha nenhum contato, não tinha nenhum conhecimento. E fiz esse evento nesse final de semana, sábado e domingo, e já saí de lá com um contrato alinhado. Já falta só assinar essa semana, mas o contrato está pronto, alinhando algumas coisas. Contrato de 2 anos com o Ultimate Drift para narrar por 2 anos o Campeonato Brasileiro de Drift. E nesse próximo final de semana, em Campo Grande, eu faço a minha estreia na locução do Campeonato Brasileiro de Motovelocidade. Então, são dois finais de semana de estreia, 2 finais de semana que minha cabeça está um turbilhão. Por quê? E eu acho que é isso que tem feito com que eu consiga evoluir, consiga crescer em tudo aquilo que eu faço, que é a preparação. Então, fazem 15 dias que eu estou mergulhado, estudando drift, estudando motovelocidade, me preparando, né? Conforme eu disse, motovelocidade, o motovelocidade, ele ainda tem uma base do motocross e tudo, mas o drift, cara, é totalmente novo, não tinha noção nenhuma, não tinha base nenhuma. E cheguei para narrar o sábado, eu estava completamente travado, assim, bem aéreo e tal, mas, cara, no domingo eu fiz uma locução surreal e recebi muitos elogios dos pilotos, do público que acompanha. E aí saímos já com o contrato alinhado já para assinar essa semana. Então, assim, tudo que eu faço, eu me preparo muito. Eu não chego simplesmente, vou ali narrar, não. Eu vou narrar o evento da minha vida. Então, eu me preparo, a cabeça está assim, um turbilhão, porque você estudar 2 coisas ao mesmo tempo. Mas, enfim, consegui fazer uma etapa do drift muito legal, que foi a 3ª e a 4ª etapa. Foi rodada dupla e já estou preparadaço para narrar o Moto Velocidade nesse final de semana, que vai ser muito top também, que vai ser em Campo Grande. Eu estou super ansioso e, ao mesmo tempo, muito feliz de mais essa conquista, né? Que massa, cara. Fico extremamente feliz aí pela sua conquista. Te desejo todo sucesso na sua carreira, não só no lado off-road, mas também nessa nova linha aí que você decidiu seguir, né? Christian, você falou aí que você faz toda uma preparação, né? Para, lógico, aprender um pouco mais sobre o esporte, entender mais o esporte. Acredito que no drift, né? Saber o nome de manobra, essas coisas. Eu queria que você falasse a principal dificuldade que você teve lá em 2003, quando você foi narrar o seu primeiro evento, né, do motocross, se eu não me engano, aí em Carmo da Mata. Exato. Então, cara, eu não conhecia nada. Então, eu não sabia cilindrada de motos, eu não sabia nada de categoria, não sabia nome de manobra. Só que, cara, eu cheguei com... Eu cheguei para narrar com a minha marca registrada. Tudo que eu vou fazer, cara, na minha vida, tudo que eu vou fazer, eu faço carregado de emoção. Tá? Porque, assim, a emoção que eu estou sentindo, e eu me emociono fácil, é aquela emoção que eu passo para quem está em casa, para quem está ao vivo, para quem está ali do lado. Eu sempre fui movido pela emoção. Então, quando eu narrei a primeira corrida, cara, eu não tinha conhecimento nenhum. Eu nunca tinha assistido uma corrida de motocross, cara. Eu não sabia nada, nada, nada de motocross. Eu não sabia uma marca de moto, uma cilindrada. E só que assim, e naquela época também, eu não sabia nem onde buscar essas informações, e até porque eu não tive tempo para preparação. Eu me recordo que o evento era no final de semana, e se não me engano, os caras me procuraram na quarta-feira. Muito em cima da hora. Completamente. E eu não tinha noção nenhuma de onde buscar informação, a gente não tinha tanta coisa em YouTube, tanto canal como a gente tem hoje. Enfim, e eu fui, narrei do jeito que eu sabia narrar, e eu tive uma felicidade muito grande de conhecer alguns amigos da cidade de Divinópolis que já faziam
já eram pilotos, faziam inclusive campeonato mineiro, e eles gostaram, então, da minha narração, do meu estilo de narrar. E foram me dando toque, eu fui pegando com eles, cilindrada de moto, nome das categorias. Eu tenho uma facilidade de poder pegar muito rápido, decorar muito rápido o nome de piloto. Número, investimento. Um cara que narra futebol, cara, eu com 10 minutos eu sei o nome dos 22 jogadores, já sem precisar de papeleta. Tem uma facilidade muito grande para gravar isso. Então, isso sempre me ajudou, sempre me ajudou. Então, assim, a grande dificuldade que eu tive foi exatamente isso, de não ter nenhum conhecimento na época, e de não ter onde buscar o conhecimento, como eu tenho hoje para buscar. E outra coisa, a experiência de vida que eu tenho hoje, né, para poder chegar a saber onde é que eu vou chegar para buscar uma informação. E tem naquela época, não, cara. Não tinha nada, né? Não, legal demais. E você falou um negócio, Cris, que para mim fez muito sentido, que você falou que você coloca emoção naquilo que você faz. Sim. E, cara, eu vou dar 2 pontos de vista. O Israel ali assistindo a corrida, cara, eu acho fantástico, fantástico mesmo, o papel do locutor, cara. Você tá dentro da corrida sem estar lá dentro. Você consegue sentir aquilo, você consegue sentir o que o piloto ali tá passando, os pilotos na frente, né, que ficam mais ficam mais à mostra, né, durante a corrida. E eu vou dar minha opinião como piloto, né? Como eu não acho que eu não citei aqui ainda, mas eu já tive o prazer imenso de ter uma corrida narrada por você, Christian. Inclusive, cara, ganhei a corrida. E, cara, eu lembro que eu pulava a mesa de chegada e eu só ouvia você falar Israel, numeral 21. Eu falava, velho, não acredito que eu tô ouvindo isso do Christian. Então, tipo assim, é uma emoção muito grande, porque a gente consegue sentir a emoção que você tá sentindo ali, de demonstrar aquilo para a galera, de passar aquilo para a galera. Então, esse trabalho de locução eu acho fantástico. E aí, Christian, você nessa trajetória, você criou alguns bordões, né? Sim. Que ficaram muito presentes no meio e que, tipo assim, cara, tem igual quando você puxa o giro do motor, cara, pode ser a categoria 50 cilindradas que eu fico arrepiado dentro de casa. Eu assisto todas as etapas do Brasileiro. Eu tiro o dia para poder assistir mesmo, porque eu sou apaixonado. E, cara, uma das partes que me faz ficar mais encantado, com certeza, é o seu trabalho e a sua locução. Obrigado, Israel. Foi para poder criar esses bordões, né? Se você teve alguma inspiração, igual eu acho que o mais famoso é o pro giro, largada, né? Mas você consegue conduzir muito bem a locução durante toda a corrida, né? Você vai trabalhando bonito com a sua motocicleta. Então, essas coisas, eu já vi até em outros campeonatos, né? Outros narradores tentando usar o seu bordão, mas que não fica tão presente quanto na sua voz. Fala aí como é que foi a criação desse bordão, de onde que veio a ideia aí, se tem mais algum aí que eu não comentei, que você usa muito também. Então, uma coisa que eu cito sempre é que tudo que eu faço, cara, é espontâneo, tá? Não, eu não preparo nada antes, assim, eu me preparo para trabalhar, mas eu não chego e falo assim, olha, eu vou fazer isso, é espontâneo, cara, é o que eu estou sentindo ali na hora, é o que eu vou colocando, é o que eu vou fazendo. Tudo meu é assim, cara, é o que eu estou sentindo. Eu sou uma pessoa perfeccionista, sou uma pessoa que me cobro muito. Às vezes, eu me entristeço muito com algumas colocações que a gente vê, alguns comentários. Eu penso assim, quando é uma crítica construtiva, beleza, eu absorvo, mas quando é uma ofensa, cara, aquilo me deixa extremamente triste, chateado, porque as pessoas se esquecem que ela está ofendendo um ser humano. Sim. Que tem sentimento, que tem amigos, que tem familiares, né? E infelizmente hoje a rede social ela deu voz a muito ignorante. Sim, concordo. E eu costumo dizer que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então eu sou um cara muito espontâneo. Esse tipo de coisa ainda me machuca. Por exemplo, tive um problema em Birubá e eu terminei
O domingo muito triste, com alguns comentários que eu vi, algumas ofensas, né? Não é comentário, é ofensa. Terminei muito triste, isso me deixa bem para baixo. E só que aí, cara, aquilo que eu falo assim, da espontaneidade. No dia seguinte eu recebo um vídeo de um piloto do Goiás, que é o Arthurzinho, né? Sim. Arthur Lorenzo. Eu vi, cara. Eu vi esse vídeo, aí cara. aquilo me faz assim, me mostra assim, cara, olha o que você está fazendo, né? Olha o que você está conseguindo proporcionar. E, cara, criança é sincera. Fala pra galera aí o que ele falou no vídeo, que eu tô arrepiado aqui disso, cara. Cara, eu cheguei a chorar aquele dia. Porque antes, o Arthurzinho, para quem não se lembra, em Sorocaba ele estava ganhando a corrida e na última volta a moto dele quebrou. E aí ele abandonou a prova. E eu conversei com ele lá em Sorocaba, depois da corrida, e por incrível que pareça, eu conversei com ele em Ibirubá antes da corrida. Né? E aí, conversando com ele em Ibirubá, ele falou, Christian, eu queria te pedir um favor. Eu falei, pode, claro. Se eu ganhar a corrida, eu queria que você falasse, aí vem o Goianinho, porque eu gosto muito do Wellington Garcia, e é assim que você chama o Wellington Garcia. Eu queria que você falasse. E, cara, ele ganhou a corrida. E quando ele estava ganhando, quando ele foi para passar, eu falei, aí vem o Goianinho, vem que eu estou te vendo e tal. E quando a Vans, que é a nossa repórter, foi entrevistá-lo, né? Aí ela perguntou sobre a corrida e ele falou assim, e tem uma coisa, eu pedi para o Christian que se eu ganhasse a corrida, era para ele falar, aí vem o Goianinho, porque eu gosto do Wellington Garcia. E aí a Vans falou com ele assim, ele falou. E aí o Arthurzinho olhou para ele e falou assim, ele falou? E começou a chorar. Cara. Olha, eu me arrepio. Me arrepio aqui também de cá, cara. E aí, cara, assim, sabe, depois de eu ver uns comentários tão ridículos de adultos, de adolescentes, né? E aí eu vejo uma criança com o sentimento daquele. Nossa, então, assim, aí é o tipo de coisa que me motiva de querer cada dia mais e mais trabalhar. E aí, voltando na história dos bordões, através dessas emoções que começam a surgir as falas. Por exemplo, no drift, a galera começou já a me chamar lá de o tio do motorzão. Por quê? Porque eu trouxe uma locução diferente daquilo que eles estavam vivendo. E, cara, eu comecei a falar, vem de motorzão cheio. Porque viu um barulhão, é um negócio surreal. E a galera falou, velho, pegou, motorzão, é marca registrada. E já no primeiro evento que eu narrei, já surgiu a marca registrada. E eu, pro giro, na verdade, cara, a primeira vez que eu falei, olha o giro do motor. E eu não sei por que eu falei o giro do motor. E, ao mesmo tempo, cara, me veio o ronco do motor, né? Brrr, tal. E nesse brrr, eu criei pro giro. E eu fiz, cara, a primeira vez. Saiu exatamente por causa disso, que eu assimilei o ronco do motor com giro e tal. E aí surgiu pro giro. Eu fiz, e aí eu gostei, inicialmente eu gostei do pro giro. E eu continuei fazendo, e a galera foi vendo, e a galera foi gostando, ficou legal, e pegou. Pegou tanto que saiu até a camisa do Christian Mascari, né, com a minha caricatura, com 2 motos atrás, e o pro giro, que eu vou até fazer a tatuagem agora, em junho, na panturrilha, que é exatamente a estampa da camisa, eu vou fazer ela agora, que ficou muito maneiro, muito legal. Marcou sua história, né, Christian? Marcou, cara. E assim, o que eu falo, cara? Eu tenho que lembrar e agradecer a Deus todos os dias da minha vida. Porque eu sou um cara que eu moro numa cidade hoje que tem 11 mil habitantes. No interiorzão. E aí eu me lembro que antes, quando adolescente, quando mudando já para adulto, eu venho de uma família de classe baixa.
eu tive uma infância tão pouco, tanto complicada. Eu me lembro que várias vezes à noite tomava café com farinha de milho porque eu não tinha o que comer. Sim. E eu não tinha muita perspectiva de vida. E eu ficava pensando assim, cara, será que um dia eu vou viajar de avião? E hoje eu rodo de avião praticamente toda semana. Aí depois eu pensava assim, cara, será que um dia eu vou poder conhecer vários lugares no Brasil? E hoje eu rodo o Brasil inteiro. E aí depois eu falava, cara, será que um dia eu vou ser conhecido? Então, dentro do motocross, hoje eu sou conhecido no Brasil todo. Sim, sem dúvida. Então, assim, eu tenho muito que agradecer a Deus por tudo que Bacana. Ele tem feito na minha vida, assim, eu tenho que ser grato eternamente. E Deus, cara, ele me abençoa tanto que Ele vai colocando as coisas no meu caminho. Eu nunca chego e falo, cara, eu vou inventar um bordão aqui, deixa eu ver o que eu posso inventar. Não, Espontâneo. surge. E aí eu lembro que eu criei para a chegada, poxa, criei um bordão para largada, legal. Eu preciso criar um para chegada. Então eu criei um que era não perde mais. Não perde mais. Quando o cara estava vindo já para a vitória, eu já falava, aí vem, não perde mais e tal. Só que eu fui narrar uma etapa do Brasileiro em Campo Grande e o Balbi liderava a prova com uma vantagem gigantesca do segundo colocado. Se eu não me engano, era o Carlos Campano. O Jorginho estava longe. E era uma seção de costelas, uma curva e o salto de chegada. E quando ele veio para a seção de costelas, aí vem Antônio Jorge Balbi Júnior para ficar com a vitória. Não perde mais. E ele toma um capotaço na seção de costelas e perdeu a corrida. Nossa Senhora. Falei, velho, esquece. Tem que trocar isso. Não perde mais. A corrida só acaba depois da bandeirada, né? E aí eu cortei, eu não perde mais, e falei, porra, e aí? O que eu vou colocar? O que eu vou colocar? E aí me lembro que logo depois teve uma corrida, acho que uma vitória do Jetro, né? E eu estava fazendo a transmissão, e a câmera estava mostrando outra disputa, porém o Jetro já estava vindo para a chegada. E eu falei, não vejo mais o Jetro. E quando eu falei não vejo mais o Jetro, o pessoal da câmera conseguiu focar o Jetro. Eu falei assim, agora eu tô te vendo, Jetro. Vem que agora eu tô te vendo, vem que eu tô te vendo, Jetro, vem que eu tô te vendo. E pegou. Top. Essa é massa demais. Né? E assim foram criados os dois bordões que eu tenho hoje. E eu acho que é muito legal que, às vezes, conversando com o piloto, tanto criança quanto adulto, e o cara fala, velho, o meu sonho é ouvir o Vem que eu tô te vendo. Era o meu também. Porque ele é específico. Pro giro é o da largada. Vai largar, pro giro. Agora o Vem que eu tô te vendo é específico do cara que vai vencer a corrida. Exato, exatamente. E você não sabe, Christian, que nessa corrida que eu tive, que você narrou em Tutinga, eu já tentei ouvir, eu estava gravando, né, filmando na GoPro, eu já tentei ouvir várias vezes para ver se dá para ouvir, mas não dá. Mas Entendi. Assim como o Arcozinho, eu perguntei para a galera, acabou, falei, o Christian falou, vem que eu tô te vendo. É sempre. Ele falou o seu nome a corrida inteira, eu falei, então zerei o game agora. Cara. E assim, Israel, é uma coisa que eu gosto muito de fazer sempre, cara, e acho que é um diferencial. Eu valorizo todos os pilotos que estão dentro da pista. Todos. Porque, cara, a corrida não é de um piloto só. Sim. Não é somente o cara que ganha a corrida. Todo mundo se preparou, né, para estar ali. Exato. Você dedicou, você tem seu gasto, você tem seu deslocamento. Então, assim, eu valorizo todos. Já tiveram fatos do cara virar e falar, velho, eu estava morto, a minha língua estava enrolando já na roda da frente, e quando eu escutava você falar, eu passando no salto de chegada, eu buscava energia de onde não tinha. Faz muita diferença. Foi o que eu falei no início, né? A voz do locutor, para quem está dentro da pista também, por mais que você não escute o tempo todo, mas mexe muito, né? Principalmente nessa parte, tipo assim, não, eu tenho que ir, o cara tá narrando, o cara tá falando meu nome ali, eu tenho que
que ir. Eu acho isso muito fantástico, faz total diferença. E aí o detalhe da locução, cara, quando eu aprendi a fazer a locução, quando eu comecei a viver esse mundo da locução, em 2006 eu iniciei no Campeonato Mineiro. Aí eu já comecei a mergulhar, buscar mais informações e tal. E aí eu conheci o trabalho do Valério. E, cara, me inspirei a vida inteira no trabalho do Valério. Para mim é um baita do narrador. Sim. E Deus quis que depois eu tivesse a oportunidade de trabalhar junto com o Valério na locução do Campeonato Brasileiro. Aprendi muito. Trabalhei com o Zezito também, que, cara, fora do comum, né? Zezito é um ícone, uma lenda da locução, né? Zezito fora do comum. Então, tive essa grata satisfação de trabalhar com ele. Em todos os lugares que eu fui para narrar a corrida, em todos os estados, toda vez que eu chego, eu sempre pergunto: tem um locutor do estado? Tem. Traz ele para trabalhar comigo. Sim. Porque eu não vou em lugar nenhum para fechar a porta para ninguém, até porque cada um tem seu estilo. Eu não temo perder o meu posto para ninguém, porque isso vai acontecer um dia. Eu não vou ser eterno na locução, não vou ser eterno no Campeonato Brasileiro. Isso vai acontecer um dia, né? Mas, cara, eu tenho meu estilo e eu acho que até aparecer alguém que tenha um estilo que seja diferente do meu, que seja melhor do que o meu, eu acredito que eu vá continuar fazendo. Mas não é por isso que eu vou fechar a porta para ninguém, muito pelo contrário, cara. Eu quero trazer o pessoal para trabalhar comigo, porque eu aprendo com o outro. Muito, né? Sem dúvida. Então, eu sempre fiz isso, cara. Né? Trabalhei com vários outros locutores já, todo o Brasil. Teve bons professores aí no meio. Claro, cara, claro. Muito legal. Fico feliz quando sirvo de inspiração para alguns. E é isso, cara. É um eterno aprender. Sem dúvida. E isso aí é continuar no caminho crescente, né, Cris? Sim, e aqui, sim. Aqui na região é legal que quando eles vão fazer algum motocross que tem a sua narração, eles colocam, né, locução Christian Mascari. E, sim, cara, isso incentiva a galera a participar do evento. Você pode achar que é só um ponto a mais, né? O cara que narra o brasileiro. Mas, tipo assim, muita gente tem a vontade de ouvir você, pelo menos, falar o nome dela. Exato. Cara, isso para você deve ser uma gratidão muito grande, né? Sim. Saber que isso aí foi fruto do seu trabalho, né? Fruto da sua trajetória aí, que você conseguiu criar essa relevância no meio. Acho isso muito fantástico. Eu mesmo já quis participar, graças a Deus tive a oportunidade, e isso foi muito legal. Eu queria agora, Cris, que você me falasse uma corrida que você narrou que, tipo assim, foi uma das mais marcantes. Você já narrou corrida Suyan Zanoni, já narrou corrida Geto Salazar, Carlos Campano, os maiores campeões brasileiros, né? Fábio Santos aí, que agora está no auge. Mas eu acredito que você tenha uma corrida que ela fica na sua mente ali, aquela corrida que você tem vontade de contar para os seus amigos, seus familiares, para toda pessoa que você conversa aí. Qual corrida que é essa aí? Ou se tiver mais de uma, fique à vontade. Na verdade, eu tenho 3 corridas marcantes, né? Para mim, a primeira delas, a minha primeira locução de Campeonato Brasileiro. Essa vai ficar eternizada, a primeira grande oportunidade que eu tive, que foi essa de 28 e 29 de outubro, em Nova Alvorada do Sul, no ano de 2011. A locução da despedida do Balbi, que aconteceu no Campeonato Brasileiro, no aeroporto de Confins, que me marcou muito também, porque quando eu conheci o motocross, que eu vi o que era o motocross, aí era a grande referência era o Jorginho. Uhum. Agora, de corrida, de pega, de emoção, foi uma etapa do Campeonato Mineiro que eu narrei na cidade de Itabira e que teve um pega entre Suyan Zanoni e Tuniquim Miranda. Tuniquim de 3 pontas. 3 pontas. Cara, essa corrida foi um negócio surreal. Inclusive, quem ganhou essa corrida foi o Tuniquim Miranda. E teve um fato, né? Que o Suyan estava na frente
E os dois foram trocando posição o tempo inteiro dentro da pista. E o Suyan estava em primeiro, o Tuniquinho em segundo, e vinha de uma parte baixa da pista, com um salto seco, o cara caía no seco. Sem recepção. Sem recepção. Depois um outro saltozinho, um kingzinho, só para tirar um pouquinho de velocidade, para entrar numa curva para a direita, para já pegar o salto de chegada. E nessa curva para a direita tinha um barranco mesmo, vinha a curva assim, um barrancão na beirada da curva. E o Suyan veio para fazer a curva por dentro, estava se defendendo, e o Tunico saltou esse kingzinho. E não freou, não, ele não tirou a velocidade. Ele saltou e ele bateu de lado no barranco, de mão colada. Então ele bateu e já virando assim no barranco, usando o barranco de escora, passou o Suyan, saltou e deu aquela olhada para trás. Cara, tinha um camarote, e esse camarote não era um tablado, ele era de 3 andares, me parece, né? Na vertical, 3 andares. E, cara, o bombeiro falou comigo, para, senão o camarote vai cair. Foi um negócio surreal essa corrida. Essa ficou marcada, até porque eu não cheguei a narrar tantas corridas do Suyan. Sim. E essa aí, sem dúvida, foi a corrida que ficou marcada. Eu não recordo o ano, mas foi pelo Campeonato Mineiro, na cidade de Itabira. Foi, sem dúvida nenhuma, uma corrida surreal. E uma outra corrida também em Barbacena, numa disputa do Juninho Cabeção, sim, com o Tunico Miranda também, e choveu. O Tunico caiu na MX1, o Tunico caiu na largada, teve que vir buscando todo mundo, e tinha um decidão, não era na pista do sítio do Turins, do Joãozinho, era em frente ao parque de exposições, e era um decidão, e esse decidão tinha 2 duplos. E lá embaixo uma curva para a direita com uma escora e o salto de chegada. E o Tunico foi buscando, e a última volta, cara, ele já muito próximo do Cabeção, mas ele tinha que fazer um milagre para passar, porque quem conhece o Cabeção sabe o tanto que ele anda. Mais na conta. Muito. Né? E aí, cara, nessa descida, o Cabeção fez o duplo, e o Tunico veio e fez um quádruplo. Emendou tudo. Os 2 duplos. E eu falei, cara, já pode chamar a ambulância, pista molhada, tinha chovido, ele não vai conseguir parar lá embaixo. E ele vai passar e vai voar e vai cair no asfalto. E aí, cara, o Cabeção foi na escora e o Tunico escorou no Cabeção e passou também. Que bonita forma. Meia moto na frente e a mesma coisa. Ele entortou e olhou para trás para procurar o Cabeção. Foi um negócio assim. Se tivesse filmado, a gente ia assistir isso várias vezes. 1 milhão de vezes. Muito legal. E esse tipo de olhada durante a corrida você tá louco. Traz o negócio. E tudo que aconteceu. Primeiro que já foi uma corrida carregada de emoções, porque o Tunico veio de último e veio buscando. Aí chega um duplo, o cara emenda, faz um quádruplo. Nossa. E vai lá embaixo e escora, o Cabeção vai na escora, e ele escora no Cabeção, chegou pá no Cabeção. Bateu nele, usou de freio. Negócio assustador. Nessa última etapa do Brasileiro também teve uma situação semelhante, que foi muito bonita, na MX2, entre Bernardo Tiburcio e Guilherme Bresolim. Foi lindo demais. Troca de posição o tempo inteiro. Olhando um na cara do outro, né? Umas coisas. Agora, cara, o Bernardo Tiburcio, ele está surpreendendo todo mundo, porque, na verdade, eu até conversei muito com os pais do Bernardo, que é o Geison, eu conversei com o Bernardo. Eu imaginava o Bernardo, nessa temporada na categoria MX2, imaginava ele top 5, top 6, por aí. Eu não imaginava ele brigando por título. Sim. Eu não imaginava, assim, brigando pelas primeiras posições. Liderando, né? Largou na Exato. Cara, ele veio e ele vai fazer uma temporada que vai ser um negócio assustador. Sim. Tá andando muito, né? Bezinho, 15 anos de idade, né? Categoria exato.
né? E ele está fazendo o nome já lá em cima na MX2. A 2 Júnior é a categoria dele, né? A 2 ele está fazendo para ganhar experiência e tudo. E são pessoas que estão anos na frente dele de motocross, né? Exatamente. Mas o Bezinho é um piloto muito completo, admiro muito ele. Tive a oportunidade de conhecê-lo também, né? Conhecer o pai dele. Uma humildade, né? Uma essência, né? Eu falo que ele é muito parecido com o Fábio Santos, assim como o Bresolim também, calado na dele, muito centrado, né? Sim. E isso é um diferencial do piloto de ponta, né, o Christian? O cara que tá focado ali, tá concentrado. Você vê que o cara no aquecimento ali, ele tá mentalizando a pista inteira, né? Na cabeça. Na largada, você vê que o cara não é apavorado, não fica acelerando moto, não, é tudo na calma mesmo. Acho que isso é um diferencial. Christian, agora eu queria te perguntar, né? Você é apaixonado pelo meio. Quais são os seus pilotos favoritos? Porque eu acho que todo mundo tem o piloto favorito. Não sei se você tem problema em falar isso. Se tiver problema, a gente entende de boa, mas assim, a gente tem pilotos favoritos, né? Eu queria saber quais pilotos que você gosta de narrar, né? Que você faz a torcida aí. Na verdade, cara, é igual o futebol, tá? Eu sou cruzeirense. Sim. Desde criancinha, essa paixão veio com o meu pai. Mas quando eu comecei a narrar futebol profissionalmente, eu entendi que eu precisava separar isso, até porque eu já narrei inúmeros jogos do Atlético, jogos de Cruzeiro e Atlético, em que o Cruzeiro foi derrotado pelo Atlético, e eu narrei como se o Atlético fosse meu clube do coração, Sim. Porque eu tenho que pensar em quem está do outro lado, não em mim. Então, com isso, cara, eu acabei perdendo um pouquinho daquela paixão clubística. Sim. Hoje eu assisto o jogo do Cruzeiro, que eu gosto, assisto o jogo do Atlético, gosto de ver, né? Mas eu perdi um pouco desse amor clubístico. E com a locução de motocross, é a mesma coisa. Entendo. Eu tenho, não é que eu tenho piloto favorito, tem piloto que eu tenho mais afinidade. Entendi. Eu tenho mais amizade, eu chego mais. Interação, né? Porque, cara, não o carinho que eu sou recebido no meio do motocross, cara, não dá para você colocar no seu coração um piloto favorito. Sim, perfeito. Entendeu? Porque, igual, por exemplo, aí eu vou falar categoria MX1. Poxa, eu sou um grande amigo do Fábio Santos. Eu sou um grande amigo do Paulo Alberto, do Lucas Dunca. Eu gosto pra caramba do Gabi Andrigo, do Fredinho. Então, assim, eu criei uma afinidade. Cara, eu criei uma afinidade que eu não consigo torcer para um piloto. Sim. Né? Igual, eu tenho uma afinidade gigantesca com o B. Tiburcio. Por que eu tenho uma afinidade gigantesca com o B. Tiburcio? O B é de Minas. Sim. E eu acompanho o B desde pequenininho. Né? Mas não quer dizer, igual, por exemplo, Ibirubá, cara, como eu queria que o Miel tivesse ganhado pelo menos uma bateria, porque o cara estava no sacrifício, o cara estava com dengue. Sim. Também estava no sacrifício. Luta, né? Como eu queria que o Bresolim ganhasse, como o Bresolim ganhou, porque eu sei da história do Bresolim, cara, eu narrei vitórias e vitórias do Bresolim. Eu me lembro que eu narrei um título do Bresolim em Belo Horizonte, que ele acabou, ele venceu, ele foi lá, deu um abraço no pai, deu um abraço no mecânico, ele saiu e veio em mim, onde eu estava, e foi levar um boné para mim. Muito sabe? É uma afinidade gigantesca que eu tenho. Então, assim, dentro desse contexto, cara, eu te falo de coração aberto mesmo, eu não consigo ter hoje um piloto favorito. Por toda essa situação. Para você ter uma ideia, num começo meu de locução, eu não tinha afinidade com o Carlos Campano. E aí eu achava o Campano muito frio. Mas aí o que acontece? Cara, quando eu comecei a ter um pouco mais de afinidade com o Campano, a trocar mais ideia com o Campano, esse gelo foi quebrado. Sim. Tanto que eu criei um apelido para o Campano, que até hoje eu recebo mensagem dele e ele fala, Christian,
El Tanque tá firme aqui. Eu comento nas postagens dele do Campeonato Espanhol. Sim. Então, assim, num primeiro momento tinha um gelo, mas não Muito tinha grande. falta de respeito. E aí, cara, depois eu passei a admirar demais o Campano. Quando esse gelo foi quebrado, eu passei a conhecer o cara, a conhecer o piloto. Então, eu não consigo você falar comigo assim, você torce para quem? Lá no fundo do seu coração. Cara, não tem. Do fundo do meu coração, eu não consigo torcer para um piloto e falar, cara, é o que você eu falou. Gostaria que esse piloto ganhasse. Né? Você torce para todos que estão lá, né? Eu queria que todo mundo ganhasse. Sim, a verdade é essa. Te entendo. Né? É igual eu estava falando, né, do exemplo aí do pega entre Bresolim e Betibus. Cara, queria que o B ganhasse, mas queria que o Bresolim ganhasse também, porque, cara, os dois merecem. Né? Exatamente. Estava todos os dois dando tudo de si, jogo limpo, sem um fechar o outro, né? É muito bacana essa disputa acirrada, né? E o que eu acho mais bonito, Christian, do motocross, passou o salto de chegada ali, ó, pode ser o pega mais acirrado. Dois pilotos olham para o outro, dá um abraço ali. Exato, Parabéns, cara. Eu respeito, então, respeito, cara. Isso assim é até difícil de ver uma bateria que não tem isso ali entre os primeiros, né? Primeiro, segundo, primeiro e quinto. E aí o cara tá ali comemorando aquele momento de euforia, aí vem um baixo nas costas, ou parabéns e tal, né? Querendo ou não, são adversários, mas depois que deu a bandeirada, pô, todo mundo amigo, todo mundo se ajuda. Israel, né? uma coisa que me deixa muito triste, cara, e assim, eu sempre falo isso porque às vezes você consegue mudar o ser humano, embora eu acho muito difícil, aquele que no seu coração já está carregado de coisa ruim, às vezes é difícil de você mudar. Mas igual, por exemplo, o Duncan não teve uma performance ideal no começo de temporada. Sim. E aí, sem os caras saberem o que está acontecendo com o piloto, a situação e tudo mais, já vão para a rede social e já começam a atacar o cara, a falar mal. E aí o Duncan estava com pneumotórax, cara. Precisou fazer procedimento agora cirúrgico para poder resolver a situação dele, para o cara poder voltar para a pista e andar da forma que ele anda. Então, enquanto o cara estava ganhando as corridas, o cara é o bambambam. A partir do momento que ele não está ganhando, aí, é piloto modinha, é piloto internet. YouTuber. Então, as pessoas falam muita bobagem. Eu fico muito triste com isso. Eu confesso que eu já estou começando a me desligar do YouTube durante as transmissões, e isso é ruim, porque ali eu mando abraço para um monte de gente que está valorizando a nossa transmissão, mas eu estou começando a me desligar exatamente por causa disso, dessa tira um pouco a energia, né? Cara, porque eu vou ficando triste de ver a falta de respeito do ser humano com o próximo. E por que eu estou falando isso, cara? Eu sempre falo, eu não tenho vergonha de dizer, não. Eu passei por isso, eu já fui do outro lado, acusador. E aí, eu narrando futebol uma vez na cidade de Formiga, campeonato da segunda divisão, campeonato mineiro da segunda divisão, eu narrando os jogos do time do Formiga. E aí, cara, eu falando com os caras que o jogador fulano de tal é péssimo. A cigana que falou que ele jogava bola, tomou o dinheiro dele, enganou ele, e tal, e tudo, tal. E aí, cara, eu me lembro que nesse dia de futebol, eu saindo assim, eu falei, e quando eu estava saindo, eu vi o jogador lá na beiradinha do alambrado. Falei, cara, vai dar problema. O cara vai querer brigar comigo, vai dar problema. E eu saí com o coração. Por isso que eu falo que a boca fala daquilo que o coração tá cheio. Eu já saí e falei, velho, eu tô com ele. Quer pegar, vamos pegar, e sabe? E aí, quando eu desci, ele falou, você que é o Christian, né? Eu falei, sou eu. Então. Você tem um minutinho para falar comigo? Eu falei, perfeitamente. Eu, cara, deixa eu te falar. Você falou mal assim de mim hoje no jogo, assim, isso e tal. Deixa eu só te lembrar que atrás de um profissional existe um ser humano, tá? E esse ser humano vai ter um dia que ele não tá legal, vai ter um dia que ele tem problema e tudo. Então deixa eu só te falar, os meus pais são seus fãs. Só que hoje eles saíram daqui extremamente chateados com tudo aquilo que você falou, entendeu? Então, assim, você falou de mim, mas você
atingiu a mim, atingiu meu pai, atingiu minha mãe, minha Quem namorada. gosta Então, de... eu só queria te dizer, cara, que eu não sou uma má pessoa, eu não sou um cara ruim. Eu não caí no futebol de paraquedas, eu sou um jogador profissional. Só que eu estou passando por um momento difícil. Brabo. Então, assim, eu não sou ruim, estou passando por um momento ruim. E aquilo, cara, para mim foi uma porrada. Antes ele tivesse me dado uma porrada na cara. E a partir desse momento, cara, eu nunca mais eu me dirigi ao outro falando, você é péssimo, você, cara, não está num bom momento, não está vivendo um bom momento. Você, Então, inclusive, assim, fala isso em algumas narrações, né? O que está eu falo, acontecendo? Eu cara, acho que quando o exato, Dunga abandonou, você falou, puta, o Dunga que estava, né, lutando para vir bem e tal, e não, exato. Tem que respeitar o cara do outro lado, velho. sem dúvidas. É uma Christian, pessoa acima de qualquer outra coisa. sem dúvida. Christian, já quero aproveitar mais uma vez para agradecer sua participação. Fantástico saber um pouquinho da sua história, mas eu não posso perder a oportunidade de fechar esse podcast sem te pedir encarecidamente uma homenagem, se você puder fazer, é claro, o Tonon, que está aqui nos guiando. Eu acho que ele nunca assistiu uma corrida de motocross. Se você puder simular aí uma locução de uma corrida minha, Israel, numeral 21, na Nacional Pro, para ele entender um pouquinho do que é a adrenalina aí que a gente passa ouvindo a sua voz aí durante uma corrida. E essa vai ser assim, para fechar o podcast hoje com chave de ouro. Eu vou fazer. Aí? Eu vou fazer uma da largada, então, e já emendar com a chegada. É isso. Vamos lá, então. Para você ligado, então, prepare o seu coração. Categoria Nacional Pro vem agora. Placa de 15 segundos a partir de agora. Aumenta o giro do motor, aumenta a emoção, aumenta a adrenalina. É Campeonato Brasileiro de Motocross, temporada 2023. Placa de 5 segundos a partir de agora. Vem comigo, Brasil. Pro giro, 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 pro giro. Israel larga pela primeira posição. Largada espetacular do garoto da motocicleta de número 21. Vem para o finalzinho agora. Caminha para o finalzinho, vem para ficar com a vitória. Categoria Nacional Pro. Para os últimos metros agora. Aponta para fazer a curva agora para a esquerda. Caminhando para o finalzinho, ele vem para comemorar. O sorrisão debaixo do capacete vem. Vem que eu tô te vendo, Israel, garoto, vem. Vem que eu tô te vendo para ficar com a vitória no capricho. A vitória dele. Israel passa para vencer a categoria Nacional Pro. Show de bola, cara. É de encher o olho de lágrima aqui. Porque... Pô, parecia até verdade, velho. Parecia até verdade, cara. Isso é fantástico. Gratidão. Você tocou lá no fundo do meu coração. Tô aqui arrepiado, cara. Fantástico mesmo. Acho linda essa homenagem que você faz aí para os pilotos que não estão mais entre nós, né? Já vi você fazer inúmeras vezes isso. E não podia perder a oportunidade de ter isso aqui gravado. Pode ter certeza que eu vou gravar esse finalzinho dessa tocada do podcast com muito carinho. Cara, quero aproveitar mais uma vez para agradecer aí a sua participação, desejar todo o sucesso do mundo aí nessa nova trajetória, né? Vai ter o lançamento do filme Tração, que você vai ter uma participação também, que não deu para a gente comentar aqui no podcast, mas quem sabe fica para uma próxima tocada. Já deixa aberto aqui o convite para a gente falar mais um pouquinho da história do grande ícone Christian Mascari. Cara, muito obrigado mesmo. Israel, eu que agradeço, cara, pela oportunidade. Dia 29, agora a gente está, 29 de junho, tem o lançamento do filme Tração, em todos os cinemas do Brasil. A galera quiser conferir, tem a minha participação. Cara, agradecer, parabenizar pelo RoyaCast. Vai ser sucesso, com certeza. Agradecer você, agradecer ao Cláudio por essa oportunidade, pelo convite. E sempre, cara, sempre que quiserem me chamar, pode só avisar a data, o horário, que a gente vai estar junto, sim. Muito obrigado, meu amigo. Tamo junto demais, digo mesmo. Conta comigo para o que você precisar, que tiver ao meu alcance. Estou aqui à disposição. Muito obrigado mesmo. Valeu, um abraço aí para vocês. Valeu.
E esse foi mais uma tocada do RoiaCast. Gente, esse final, se eu fosse você, eu viria pro resto da vida. E se você é um desses caras que anda de moto aí, né, meu? Bando de louco, como eu digo, né? Porque é um bando de louco. Imagina o seu nome no lugar do Israel ali. Cara, E fica mentalizando isso. E eu tenho certeza que, pô, vai ser demais. Vejo você na próxima tocada, no próximo episódio do RoiaCast. Um grande abraço e tchau, gente. Até mais.